Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais essa videoaula, onde vamos resolver aqui agora a questão 2 da nossa lista aí de Física 30, primeira unidade. Então vamos ler aqui o enunciado juntos. Um sistema composto por três cargas elétricas, na verdade esse enunciado aqui está errado, é duas cargas elétricas, certo? Positivas, é disposto conforme a figura a seguir, certo? Calcule em função de A, B, H, Q1 e Q2 o módulo do campo elétrico resultante no ponto P, certo? Então ele quer saber aqui qual é o campo elétrico. Letra B, calcule o potencial elétrico no ponto P, também em função dos mesmos parâmetros. Letra C, desenha os campos elétricos gerados pela carga 1, 2 e o campo resultante. Letra D, escreva agora em termos de vetores unitários I e J o campo elétrico gerado pela carga Q1 e o campo elétrico gerado pela carga Q2. Letra E, calcule agora em termos dos vetores unitários o campo elétrico resultante no ponto P, certo? Então, é uma questão sobre campo elétrico e potencial elétrico, certo? Vamos começar então, ó, fazendo aqui a letra A, certo? Vamos lá. A letra A, ele pede o cálculo do módulo do campo elétrico resultante no ponto P, certo? Campo elétrico gerado por Q1 é uma carga positiva, então é um campo, ó, divergente, ele sai da carga elétrica, certo? No ponto P especificamente, ele vai estar saindo, né, de acordo com essa direção que une o ponto P e o centro da carga elétrica. Então, E1 vai ser exatamente o campo aqui gerado pela carga 1. O campo gerado pela carga 2, por sua vez, vai ser aqui, ó, E2. Certo? Então, a gente já está desenhando aqui o campo e observando o seguinte, né? Entre eles é formado um determinado ângulo, beleza? E esse ângulo a gente vai poder analisar aqui, ó, ao lado um pouco melhor. No ponto P eu tenho aqui, ó, E1 e eu tenho aqui E2, certo? Lembrando que com relação à horizontal, cada um desses campos vai ter um ângulo, certo? Como E1 ele tem a mesma direção dessa reta aqui, ó, que une o ponto P ao centro de Q1, o ângulo com a horizontal vai ser exatamente esse mesmo aqui, ó, 30 graus, certo? Então, a gente já vai ter esse ângulo aí para poder trabalhar, certo? 30 graus. E por outro lado aqui, ó, veja que E2 ele está na mesma direção, né? O E2, na verdade, está na mesma direção dessa reta, cujo ângulo é 60. Então aqui, esse ângulo todo aqui, ó, ele vale quanto? 60 graus. Se esse todo é 60 e esse aqui é 30, o que vai sobrar para cá? 30. Ou seja, já matei aqui quem é o ângulo entre os vetores. Para eu poder calcular o resultante, eu vou ter que saber quem é o ângulo entre os vetores, né? Se eu for, por exemplo, utilizar a lei dos cossenos, que é o recomendado para calcular o módulo, né? Quando eu quero só o módulo, a lei dos cossenos costuma atender bastante a necessidade da gente calcular esse módulo, certo? Então vamos lá. Para calcular o módulo do campo resultante, ó, que vai seguir aqui a nossa regra do paralelogramo. O campo resultante ele vai sair da origem dos vetores e se encontrar no final do paralelogramo, certo? A gente vai ter que calcular quem é o módulo de E1, o módulo de E2, o ângulo entre eles já sabemos que é 30, e só usar a lei dos cossenos, certo? Que diz o seguinte, a lei dos cossenos diz que o campo resultante, o vetor resultante, né, ao quadrado é igual ao primeiro vetor ao quadrado, mais o segundo vetor ao quadrado, e eu vou ter que adicionar uma parcela que é 2E1, E2, multiplicado pelo cosseno do ângulo entre eles, certo? Então eu tenho que saber quem é 1, tenho que saber quem é 2 e o ângulo entre eles, beleza? Vamos fazer então esse cálculo aqui para obter o nosso resultado, certo? Letra C, a gente acabou já adiantando ela, ó. Se quiser aqui, ó.
Escreva, ó, desenhe os campos elétricos gerados pela carga 1, carga 2 e o campo resultante. Já fizemos isso, já matamos aqui a nossa letra C, certo? Vamos agora para a letra A, que pede, em função de A, B, H e Q1 e Q2, o módulo do campo elétrico. Então vamos lá, ó. Quem é o módulo de um campo elétrico gerado por uma carga? Ele é K vezes Q, que é a carga, dividido pela distância ao quadrado, certo? Maravilha. Então, o campo elétrico gerado pela carga 1, ele vai ser K Q1 sobre a distância da carga 1 até o ponto P, ao quadrado, certo? Maravilha. Então, ó, a questão ela não deu para a gente o K, né? Mas ela deu na questão 1. Então, em princípio, a gente, como ele fala, para a gente não escrever em função de K, a gente teria que escrever quem é o K. Mas, na verdade, isso, analisando depois, foi um erro da minha redação aqui dessa questão, certo? E K. Vamos para simplificar só os nossos cálculos, né, já que vai ficar tudo algébrico, tudo em termos dessas variáveis. Vamos deixar em função de K também a nossa resposta, certo? Mas se você quiser substituir o K igual a 9 vezes 10 a nona, como Newton vezes metro quadrado sobre Coulomb ao quadrado, né? Como diz a nossa questão 1, está válido também, certo? Eu vou deixar em termos de K só para simplificar um pouco mais os nossos cálculos, certo? Então vamos lá, para não ficar escrevendo toda hora 9 vezes 10 a nona. Escrever apenas o K vai nos ajudar, certo? Então vai ficar como? Ó, E1 é K, Q1, a distância de 1 até o ponto P, a gente vai ter que calcular. Ó. A distância de 1 até o ponto P é essa distância aqui, né? Que é a hipotenusa desse triângulo, retângulo desse cateto, com esse cateto aqui, certo? Então quem é R1P? Eu vou usar o teorema de Pitágoras, certo? O teorema de Pitágoras vai me dizer que R1P é a hipotenusa, então ela ao quadrado vai ser a soma dos quadrados dos catetos. Um cateto vale H e o outro cateto vale A mais B. A mais B. Então vai ser ó, A mais B ao quadrado mais H ao quadrado, certo? Como aqui já aparece ao quadrado, já vou colocar isso. Então E1 é K Q1 sobre A mais B, tudo ao quadrado, mais H ao quadrado, certo? Já calculamos o E1. E2 vai ser quem? Vai ser K Q2 sobre a distância ao quadrado, R2P, certo? Só que essa distância R2P a gente consegue analisar ali também no nosso problema. Que a distância entre R2 e o P é essa daqui, né? Que é a hipotenusa desse cateto com esse cateto aqui, ó, ao quadrado, que vai resultar no quadrado da hipotenusa, certo? Então, R2P ao quadrado vai ser B ao quadrado mais H ao quadrado, certo? Então, aqui embaixo vai ficar B ao quadrado mais H ao quadrado. Pronto, fechou. Já calculamos aqui, ó, aqui é o E1. Ó, na verdade é o seguinte. Aqui é o nosso E2 e o nosso E1 foi esse aqui, certo? Maravilha. Agora, precisamos substituir esses valores aqui na lei dos cossenos. Então, o campo resultante ao quadrado vai ser E1 ao quadrado, que é K Q1 sobre A mais B ao quadrado mais H ao quadrado. Isso tudo ao quadrado, né? Mais K Q2 sobre B ao quadrado mais H ao quadrado. Isso tudo ao quadrado. Mais duas vezes o primeiro campo, é 1. K Q1 sobre A mais B
ao quadrado mais h ao quadrado, vezes é 2. Eu vou escrever aqui embaixo para ficar melhor a escrita, né? Já que ficou um pouquinho longo. Então vai ser isso tudo mais 2 vezes E1, que é Kq1, sobre A mais B, tudo ao quadrado mais H ao quadrado, que multiplica E2, Kq2, sobre B ao quadrado mais H ao quadrado, certo? Vezes o cosseno do ângulo entre eles. E o cosseno de 30 vale raiz de 3 sobre 2. Certo? Cosseno de 30 é o valor conhecido, vale raiz de 3 sobre 2. Naquela tabela, né? Seno, cosseno. Aí tem aquela musiquinha, né? 1, 2, 3. 3, 2, 1. 2 embaixo de todos. Raiz onde não tem 1. Certo? Então, se você olhar aqui, ó, aqui era o 30, aqui era o 45 graus e aqui era o 60. São os ângulos notáveis. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2 cancela aqui. Nosso campo resultante vai ser a raiz disso tudo, já que o resultante é o quadrado que é igual a isso. Então, o resultante vai ficar a raiz disso tudo, certo? Fica uma expressão grande, mas não tem nada de muito complicado de se obter, né? Só está em termos das nossas variáveis, né? Que não foram fornecidas para a gente ter um resultado geral. Então vai ficar aqui Kq1 sobre A mais B ao quadrado mais H ao quadrado. Tudo isso ao quadrado. Mais Kq2 sobre B ao quadrado mais H ao quadrado. Tudo isso ao quadrado. E aqui, ó, o 2 não vai ter mais, vai ser só raiz de 3. Se a gente quiser, pode até unir, ó, K ao quadrado, Q1, Q2, sobre... Aí eu vou ter aqui A mais B ao quadrado mais H ao quadrado, que multiplica B ao quadrado mais H ao quadrado. E vai ter um raiz de 3 aqui, certo? Esse é o nosso campo resultante, o módulo dele. Tranquilo, matamos aqui já a nossa letra A, certo? E a letra C também. Vamos para então a nossa letra B. Calcule o potencial elétrico no ponto P, também em função dos mesmos parâmetros. Então vamos lá. Ó. Potencial elétrico, gente, é energia potencial por unidade de carga, certo? E a gente viu que isso daqui, ó, o potencial gerado por uma carga pontiforme é Kq sobre R. Ao quadrado? Não. Assim como a energia potencial é só R, não tem R ao quadrado, a gente vai ver que o potencial também é R elevado a 1, ou simplesmente R, certo? Então, o potencial no ponto P, ele vai ser o potencial gerado pela carga 1, mais o potencial gerado pela carga 2, certo? Maravilha! E quem é o potencial gerado pela carga 1? Vai ser Kq1 sobre R1, e o potencial gerado pela carga 2, Kq2 sobre R2, certo? Então, maravilha! Basta saber quem é R1 e R2, que no caso já é o que a gente calculou, né? R1P e R2P, certo? Então, potencial no ponto P vai ser Kq1 sobre R1P. Quem é R1P? A gente já obteve, ó. A mais B tudo ao quadrado mais H ao quadrado. Então vai ficar, ó, A mais B ao quadrado mais
h ao quadrado. Só que a raiz disso, né? Porque o que a gente obteve lá foi esse valor ao quadrado, né? R1P ao quadrado é isso. Então, R1P apenas é a raiz disso, certo? E o nosso potencial 2 vai ser K, que é 2, sobre R2P, que seria a raiz de B ao quadrado mais H ao quadrado, certo? Até aqui está mais do que suficiente já, pessoal. Certo? Se vocês quiserem colocar o K em evidência, fazer uma espécie de MMC, pode também, mas aqui já está suficiente para a gente, certo? Até para não ficar muito longa essa nossa lista, né? Cada questão. Que seja um exercício compatível com o tempo que vocês vão ter na prova, né? Então, letra B, matamos já também. Letra D agora, escreva o campo, agora em termos de vetores unitários, I e J, o campo elétrico gerado pela carga Q1 e o gerado pela carga Q2. E depois ele pede o campo em termos de vetores unitários, né, do ponto P, o campo resultante. Então vamos lá, ó, letra D agora. Letra D não fizemos ainda, vou deixar ali para a gente fazer agora, certo? Maravilha. Então, quem é o campo E1 em termos dos vetores unitários e quem é o campo E2 em termos dos vetores unitários? Vamos encontrar aqui agora. Ó. E1, o módulo deles, sem o vetor aqui, né? A gente encontrou que é KQ1 sobre A mais B tudo ao quadrado mais H ao quadrado, certo? KQ sobre R ao quadrado é o nosso campo 1. E a gente sabe aqui da letra C, ó, o desenho de cada campo, certo? Eu sei que o E1 ele está a 30 graus da horizontal, certo? Então aqui no ponto P, ó, o E1 ele está a 30 graus. O que significa isso? Significa que a minha componente Y do E1, ó, vai estar aqui, é o meu E1Y, e o meu E1X vai estar aqui, ó. E aqui é o meu E1Y também, certo? Eu peguei ele aqui, ó, e trouxe para cá, para vocês verem que eles formam um triângulo retângulo. Toda vez que eu decomponho o vetor qualquer nos eixos x e y, eles vão formar um triângulo retângulo, certo? Já que o eixo x é perpendicular ao eixo y. Isso significa que eu posso aplicar as relações trigonométricas aqui. Então, por exemplo, ó, seno de 30 é 1 sobre 2, né? Só que o seno de 30 é o cateto oposto ao ângulo, ou seja, é 1y, sobre a hipotenusa, que é o próprio E1. Certo? Então, meu E1y vai ser E1 vezes o seno de 30. Certo? Analogamente, meu E1x vai ser E1 cosseno de 30. Porque o cosseno vai pegar o cateto adjacente, que é 1 é o x. Certo? Pronto. Então, vamos escrever aqui essas componentes. E a gente sabe que o campo, ó, quando eu escrevo em termos vetores unitários, ele fica E1x vezes o vetor i, que é o vetor unitário do eixo x, mais E1y, que fica no vetor j, que é o vetor unitário do eixo y, certo? Então, basta escrever agora quem é o meu vetor, E1, certo? Vai ficar E1 cosseno de 30, quem é E1? KQ1 sobre A mais B, tudo ao quadrado, mais H ao quadrado, certo? Vezes o cosseno de 30. Cosseno de 30 a gente viu que é raiz de 3 sobre 2. Isso vezes o meu i chapéu, certo? E agora eu vou somar com a componente y, que é E1 KQ1 sobre
B, na verdade, ainda é A mais B, tudo ao quadrado, mais H ao quadrado. Certo? Vezes o seno de 30, que é 1 sobre 2. E agora o vetor unitário J. Beleza? Achamos aqui é 1, ó, em termos dos vetores unitários. Já foi. Certo? Agora vamos achar que o nosso E2. Nosso E2, o módulo, a gente já viu que é kq2 sobre a distância ao quadrado, que nesse caso é b ao quadrado mais h ao quadrado. Certo? Isso significa, ó, como o nosso E2 lá no ponto P, ele forma um ângulo horizontal, que é dessa vez de 60 graus. Aí eu vou ter, ó, que o E2x é E2 cosseno de 60. E o E2y vai ser E2 seno de 60. Mesma lógica. Quando eu pego aqui, ó, decomponho, aqui é o meu E2y, aqui é o meu E2x. Certo? Eu vou obter exatamente as mesmas relações, né? Seno de 60, cateto oposto sobre hipotenusa. Então, seno vai estar associado ao meu E2y, E2 seno. E2x, cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, E2x é E2 cosseno de 60. Beleza? Isso significa que meu E2 ele vai ser quem? E2x vezes i mais E2y vezes j. Certo? E quem é o E2x? Vamos escrever agora. E2x vai ser o E2k Q2 sobre b ao quadrado mais h ao quadrado vezes o cosseno de 60. Cosseno de 60 é 1 sobre 2. Maravilha. E aqui eu vou ter o E2y, que é k Q2 sobre b ao quadrado mais h ao quadrado vezes o cosseno vezes o seno de 60. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, multiplicando o nosso vetor unitário j, certo? Matamos aqui, então, a nossa questão, o item D, né? Matamos o item D. Agora, item E, ele pergunta, e o campo resultante, como ele é em termos dos vetores unitários? Eu sei que o campo resultante não tem jeito, ele vai ser E1 mais E2, certo? Como eu já sei quem é E1 e E2 em termos dos vetores unitários, é só eu somar eles dois, certo? Vamos somar então? Somando vai ficar o seguinte, ó. O campo resultante vai ser E1, que é essa expressão inteira, né? Deixa eu ver até se eu consigo copiar aqui, para não precisar digitar de novo. Vai ser essa expressão inteira, Ctrl C, Ctrl V aqui, será que ele pegou? Não, acho que ele não... Enfim, não me lembro exatamente como é que copia e cola, mas a gente pode olhar aqui, ó. Com um zoom maior, eu consigo olhar os dois e já escrever quem seria a soma. Vamos lá? Então vamos perceber o seguinte, ó, gente. Aqui eu tenho a componente x e aqui eu tenho a componente x deles, certo? Todas estão com o i chapéu, então vou colocar o i chapéu em evidência, ó. Eu vou ter i chapéu aqui em evidência, certo? Vou botar até aqui no final que vai ficar um pouquinho grande a expressão. I chapéu em evidência, certo? Eu vou ter a contribuição de E1 na direção do i chapéu, que vai ser
K Q1 sobre A mais B, tudo ao quadrado, né? Mais H ao quadrado. Raiz de 3 sobre 2. Certo? Essa é a primeira contribuição. A segunda contribuição é a do E2. E2 no eixo X, qual é a contribuição dele? K, que é 2. Vezes 1 sobre 2. Tudo dividido por B ao quadrado mais H ao quadrado, certo? Já achei aqui a minha componente X, que é essa mais essa. Concorda? Pronto, essa mais essa eu coloquei o I em evidência e obtive esse seguinte resultado, certo? Agora eu tenho que somar com a componente J, certo? Vai ser essa componente aqui, ó, mais essa. Então vai ficar, ó, K Q1 sobre A mais B tudo ao quadrado mais H ao quadrado, que multiplica 1 sobre 2, né? 1 sobre 2. Mais K, que é 2, que vai multiplicar, ó, raiz de 3 sobre 2 e dividido por B ao quadrado mais H ao quadrado. Matamos aqui a nossa questão, certo? Lembrando que qualquer dúvida, gente, vou dar um zoom maior aqui para vocês verem melhor. Qualquer dúvida, deixem nos comentários, que assim que eu puder, eu vou saná-las para vocês, certo? Muito obrigado aí pela atenção e até a próxima questão.